Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 15. Depois que João foi preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: Está completo o tempo e aproxima-se o reino de Deus. Fazei penitência, crede no Evangelho. Palavra da salvação. Comentário Marcos 1, de 14 a 15, São Beda. Tendo João sido preso, convenientemente começou o Senhor a pregar. Daí que se segue, pregando o Evangelho de Deus. Tendo, pois, cessado a lei, consequentemente surge o Evangelho. Que ninguém pense que a prisão de João Batista tenha ocorrido imediatamente depois do jejum de 40 dias do Senhor. Quem quer que tenha lido o Evangelho de João saberá que o Senhor ensinou muitas coisas antes da prisão de João Batista e que realizou muitos milagres. Tens, pois, neste Evangelho. Tal foi o primeiro milagre de Jesus, João 2,11. E em seguida, João ainda não tinha sido posto na prisão, João 3,24. Conta-se que, tendo João lido os livros de Mateus, Marcos e Lucas, aprovou o texto da história e confirmou que disseram coisas verdadeiras, mas compuseram a narrativa de um único ano, aquele em quem Jesus padeceu, depois da prisão de João. Deixando, pois, de lado o ano cujos atos haviam sido expostos pelos três, narrou os feitos do tempo anterior ao encarceramento de João. Assim, tendo Marcos dito que Jesus veio a Galiléia pregando o evangelho do reino, acrescentou: está completo o tempo e aproxima-se o reino de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 16 a 20. Passando ao longo do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente, deixadas as redes, o seguiram. Tendo passado um pouco adiante dali, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam também numa barca consertando as redes. Chamou-os logo. Eles, tendo deixado na barca seu pai Zebedeu com os jornaleiros, seguiram-no. Palavra da salvação. Comentário Marcos 1, de 16 a 20. Teofilacto de Ócrida. Como relata o evangelista João, Pedro e André eram discípulos do precursor. Vendo, no entanto, que João havia dado testemunho de Jesus, uniram-se a ele. Depois disso, sofrendo por ter João sido preso, retornaram à sua profissão. Por isso se segue: lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Vê que nutriam-se com o próprio trabalho e não pela injustiça. De tal natureza eram, pois, aqueles dignos de tornarem-se os primeiros discípulos de Cristo. Por isso acrescentou-se: Segui-me. Agora o chama pela segunda vez. Este é o segundo chamamento em relação àquele que se lê no Evangelho de João. Para qual finalidade o chamava, mostrou quando acrescentou: E eu vos farei pescadores de homens. Não convém demorar, mas imediatamente seguir o Senhor. Depois destes, ele pesca Tiago e João, porque, sendo também eles pobres, alimentavam-se seu pai idoso. Daí se segue. Tendo passado um pouco adiante dali, viu Tiago, filho de Zebedeu. Abandonaram seu pai, pois ele os impediria de seguir Cristo. Assim também tu, quando fores impedido por teus pais, abandona-os e junta-te a Deus. Dá-se a conhecer que Zebedeu não acreditou, mas a mãe dos apóstolos acreditou, ela que, tendo morrido Zebedeu, seguiu Cristo. Saiba igualmente que aqui é antes chamada a ação, depois a contemplação. Pedro é o símbolo da vida ativa, pois era mais fervoroso que os outros. João, por seu turno, significa a contemplação,
pois fala mais sobre as coisas divinas.